Olá, alunos e alunas, bem-vindos novamente para mais uma aula do nosso curso de ED. Meu nome é Guilherme Galhardo Antonieto, você já me conhece, e na aula de hoje vamos tratar das demais carreiras jurídicas que não conversamos até agora. Então, pessoal, a ideia dessa aula é justamente passar um pano em cada uma das carreiras que não foram tratadas até aqui, ok? Isso porque eu acredito ser importantíssimo que não só o aluno de direito, mas o advogado, o juiz, o promotor, o procurador, o defensor público, enfim, qualquer pessoa que de alguma forma esteja conectada ao direito, saiba, de maneira geral, dessas demais carreiras. Bom, vamos começar pela Advocacia Geral da União. E, para tanto, abram aí o artigo 131 da Constituição Federal de 88, que instituiu a Advocacia Geral da União para que, diretamente ou através de órgão vinculado, represente a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sobre a sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Assim, pessoal, a AGU ela atua em duas frentes, basicamente, a consultiva e a contenciosa. A consultiva é baseada na consultoria dada ao Poder Executivo. Já a atuação contenciosa se dá através da defesa dos interesses da União, enquanto sujeito ativo e passivo, de direitos e obrigações também no Poder Judiciário. Portanto, pessoal, cabe à AGU atuar de forma consultiva, assessorando e orientando os membros do Poder Executivo Federal, suas autarquias e também fundações públicas, garantindo mais segurança jurídica aos atos administrativos que serão por elas praticados, especialmente quando dispuser sobre a materialização das políticas públicas, sobre a viabilização jurídica de licitações, contratos, etc. Mas é lógico que a AGU não atua só judicialmente. Compete a ela também buscar o desenvolvimento de conciliação e arbitragem para que as lides possam ser resolvidas extrajudicialmente, administrativamente, evitando-se a mora do Poder Judiciário. Nessa seara de prevenção de conflitos, cabe à AGU também a formatação jurídico-constitucional das políticas públicas que preservem os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, para que dessa forma também evitem-se processos e confrontos jurídicos. Aí então, passamos aos órgãos e profissionais que exercem atividades consultivas na AGU. O Advogado-Geral da União, em relação ao Presidente da República, ele exerce essa atividade consultiva. A Consultoria Geral da União, os núcleos de assessoramento jurídico, as consultorias jurídicas junto aos ministérios, a Procuradoria Geral da Fazenda junto ao Ministério da Fazenda. Já a atuação contenciosa, como o próprio nome já diz, é a representação judicial em ações judiciais nas quais a União é a autora, ré ou terceira interessada. Mas quem é que exerce essa atividade contenciosa? São os procuradores da Fazenda Nacional, procuradores federais, cada um na sua área de atuação, além de, logicamente, o Advogado-Geral da União. Então, por exemplo, o Advogado-Geral da União representa a União perante o Supremo Tribunal Federal. Já o Procurador-Geral da União representa a União perante o Superior Tribunal de Justiça, nas questões cíveis e trabalhistas. E o Procurador-Geral da Fazenda Nacional nas questões tributárias e fiscais e por aí vai. Essa divisão é importantíssima. Assim, cada procuradoria específica exerce a representação nos casos que estejam presentes os seus interesses, pois presume-se que ninguém melhor que alguém da área para fazer essa representação. Senão ficaria muito trabalho, sei lá, para o Advogado-Geral da União, por exemplo, que, por consequência, exerceria um trabalho aquém do necessário e esperado, prejudicando os cofres públicos. Perfeito, galera. Seguindo então, vamos falar do MP, o Ministério Público Estadual. Talvez o sonho de alguns que aqui estão nos assistindo. A criação do Ministério Público Estadual é um marco no desenvolvimento do Estado Democrático de Direito no Brasil. Tudo começou lá no Brasil Colônia, quando ainda nem existia o MP, mas sim o chamado cargo de defensor da coroa e o defensor do fisco. Aí então, o Código de Processo Penal do Império, em 1832, começou a plantar a semente do que mais tarde se tornaria o MP. Chegando então ao período do Brasil República, no ano de 1980, o Decreto 848 instituiu a Justiça Federal, tratando o decreto também da estrutura e das atribuições do que viria a ser o Ministério Público em âmbito federal. As Constituições de 1934, 46 e 67 trataram o tema do Ministério Público de maneira muito tímida, sendo que nessa última, o capítulo destinado ao Poder Judiciário referenciou-se ao Ministério Público. Mas na Constituição Federal de 1969, a instituição apareceu no capítulo destinado ao Poder Executivo. E
por fim, tratado de maneira ampla e aprofundada na nossa CF de 88, outorgando ao MP a função de atuar na tutela dos interesses difusos e coletivos. Assim, o MP é o guardião da lei, detendo o poder de fiscalizar o cumprimento da lei, garantindo a ordem jurídica. Assim sendo, vamos falar agora dos princípios que regem o Ministério Público. Anota aí então, são eles o da unidade, da indivisibilidade, independência ou autonomia funcional e o princípio do promotor natural. Vamos tratar agora de cada um deles separadamente. Todos os membros do Ministério Público estão integrados em um só órgão dirigido pelo Procurador-Geral. Esse é o chamado princípio da unidade. Portanto, pessoal, o MP do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é único, indivisível, uno. Isso significa que um promotor de justiça não está vinculado ao processo, podendo ser substituído, obedecendo-se às normas processuais e materiais, é claro. Já sobre a autonomia funcional, significa dizer que o MP não recebe ordens de ninguém, ele é independente. Isso é tão sério que a CF de 88 elencou como crime de responsabilidade do Presidente da República a prática de atos atentatórios ao livre serviço do MP, lá no artigo 85, inciso 2º. Por fim, o princípio do promotor natural prega uma limitação aplicada ao Procurador-Geral de atribuir incumbências específicas a determinados membros do MP ou afastar algum que esteja atuando em determinado processo, seguindo sua mera liberalidade. Assim, por outro lado, sob uma outra ótica do princípio do promotor natural, o promotor ou procurador não pode ser designado sem obediência ao critério legal, a fim de garantir julgamento imparcial e isento. Dessa forma, fica vedada a designação de promotor ou procurador ad hoc, no sentido de fixar prévia orientação, tendo o réu o direito público subjetivo de conhecer o órgão do Ministério Público, como ocorre com o juízo natural. Ok, galera, mas o que faz esse tal de MP? Quais são as suas atribuições? Bom, como eu já disse, o MP ele é guardião do Estado Democrático de Direito. Isso significa que é ele quem vai promover privativamente a ação penal pública, na forma da lei. Assim sendo, somente um membro do MP é quem tem legitimidade para postular tais ações penais. É ele ainda quem vai cuidar para que os poderes públicos respeitem os direitos do cidadão. Ele promove o inquérito civil e a ação civil pública, os quais têm o objetivo de proteger o patrimônio público, o meio ambiente e também os demais direitos difusos e coletivos. Podemos citar ainda outras funções do MP. Vou citar mais algumas para que a gente não se estenda muito nesse tópico. São elas a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, controlar externamente a atividade policial para que excessos e omissões não sejam cometidos, requisitar as diligências que entender necessárias para melhor desenvolvimento de investigações, entre outros. Assim, pessoal, fica fácil perceber que a atuação do MP é uma atuação, digamos, nobre, com causas nobres, fiscalizando sempre o destino das verbas públicas, se os direitos da população estão sendo respeitados, se os direitos coletivos estão sendo respeitados, bem como dos hipossuficientes, dos menores de idade, etc. Para fim de garantir essa atuação nobre e limpa do MP, a CF de 88 impôs limitações a seus membros, sendo elas de receber honorários, percentagens ou cobrar custas processuais, exercer advocacia, participar ativamente de algum tipo de sociedade, exercer alguma outra função pública a não ser a de professor e nem exercer cargo político. Vale a pena a gente abrir um parênteses aqui para o Ministério Público do Trabalho. Assim como o MP estadual, o chamado MPT também tem a sua atuação nobre, também é essencial à justiça, também busca o respeito à ordem jurídica, à democracia, aos interesses sociais. Só que agora com um viés totalmente trabalhista, visando o respeito ao trabalhador e sua dignidade. Assim, o MPT fiscaliza o cumprimento da legislação trabalhista quando houver interesse público. Então, cabe a ele a promoção da ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho para a defesa de interesses coletivos. Além do mais, com essa mesma intenção, pode se manifestar em processos trabalhistas quando entender que ali existe um interesse público que justifique sua presença. Assim como o MP, o MPT recebe denúncias, representações ou ainda até mesmo por iniciativa própria, instaura inquéritos civis e procedimentos administrativos. Pode ainda notificar as partes envolvidas para que compareçam a audiências, forneçam documentos e outras informações necessárias. O MPT ainda possui em sua organização um conselho superior, que é quem elabora orientações normativas que são utilizadas para fundamentar as suas ações. Vale citar ainda a chamada Câmara de Coordenação e Revisão, que basicamente integra e coordena os conflitos de atribuições entre os órgãos, entre outras funções.
Logicamente, o MPT também possui uma corregedoria, que fiscaliza as atividades e condutas dos promotores. Portanto, pessoal, desde a sua criação, o MPT tem sido extremamente importante e decisivo no combate ao trabalho escravo, sendo muito efetivo em seu propósito, mas não conseguindo erradicar essa prática desumana, infelizmente. Não são raras as notícias relativas a esse mal, como, por exemplo, a que mostrou 20 pessoas resgatadas de uma carvoaria no norte, onde os empregados viviam em condições desumanas para pagar a sua dívida com o aliciador. Vale citar ainda que o Ministério Público do Trabalho não combate só o trabalho escravo, mas também a discriminação no trabalho relativa a portadores de necessidades especiais, por exemplo. Continuando na matéria então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária, galera, é um órgão de segurança do Estado que, como todos sabem, investiga crimes, infrações penais, para que então seja esclarecida sua autoria, entre outros pontos. Um ponto importante a ser lembrado é o de que a Polícia Judiciária realiza todo esse procedimento que nada mais é que um procedimento inquisitorial e que vai servir de base para a atuação do MP. É o chamado inquérito policial. Agora, eu acho importante ressaltar que o MP ele não está obrigado a se ater ao resultado do inquérito policial. Caso ele entenda necessário, ele pode requisitar à Polícia Judiciária mais diligências para aprofundar a investigação e, por consequência, colher mais informações para sua posterior atuação. O artigo 144, parágrafo 4º da CF, nos ensina a estrutura da Polícia Civil, dizendo que as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares. Está subordinado aos governadores dos estados da federação através das secretarias de segurança pública. A polícia judiciária não é formada apenas por agentes delegados, mas também com profissionais de várias áreas técnicas, chamada polícia técnico-científica. Portanto, pessoal, é através da polícia judiciária que deve ser feita uma averiguação imparcial de ocorrências e de infrações penais, sempre em busca da verdade. Isso porque essa coleta vai ser utilizada para fundamentar o início e desenvolvimento de uma ação penal. Até porque, apesar do MP não estar restrito ao inquérito policial, na prática o que ocorre é que muitas vezes esse órgão se baseia unicamente naquele para atuar. Infelizmente, o que se vê atualmente é o sucateamento da polícia, com falta de pessoal e principalmente equipamentos e boas condições de serviço, salários, aquém da exigência da profissão do que ela exige, prejudicando e muito a atuação da mesma. Bom, para finalizar a nossa aula, então, vamos tratar da Defensoria Pública. Abram a CF, aí no artigo 5º, e vocês verão que diz que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo, portanto, uma garantia fundamental. Mas como é que o Estado faz isso? É através da atuação da Defensoria Pública, sendo considerado essencial a justiça. Assim, a CF, no artigo 134, prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados na forma do inciso 54 do artigo 5º da CF. Já no ano de 2004, foi editada a Emenda Constitucional 45, que deu mais força ainda para as defensorias, constitucionalizando a autonomia funcional e administrativa, fixando-lhe a competência para apresentar proposta orçamentária. Isso você pode ver lá no artigo 168. O parágrafo 1º do artigo 134 proíbe a atuação como defensor público e advogado ao mesmo tempo, dizendo que a lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados em cargos de carreiras providos na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Portanto, pessoal, o defensor público é aquele quem advoga prestando assistência jurídica integral e gratuita aos que demonstrarem sua hipossuficiência econômica. Espero que tenham gostado da aula, na qual demos um panorama geral dessas profissões. Quaisquer dúvidas estou à disposição. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.